Olá, graça e paz sejam multiplicados, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Luana e estamos no dia 29 de dezembro e também no capítulo 29 de Provérbios. Lembrando que nesse mês estamos em uma leitura completa de Provérbios, então leia todo o capítulo, irmãos, pois aqui separamos apenas alguns versículos para a gente conversar, meditar. Mas para cumprir o nosso propósito, que é de ler todo o livro, é necessária a leitura completa do capítulo, tá bom? Estes são os últimos versículos compilados pelos servos do rei Ezequias e provavelmente os últimos de Salomão. Em todo o capítulo nós encontramos repreensões quanto à disciplina, aos governantes e à retidão. Eu escolhi hoje o versículo 1 que diz assim: quem é repreendido muitas vezes e teima em não se corrigir, cairá de repente na desgraça e não poderá escapar. Durante todo o livro de Provérbios, nós encontramos repreensões diversas que nos levam a refletir sobre as nossas condutas diárias. Isso é muito bom, né? Pois temos a oportunidade de aprender com os erros dos outros para que a gente possa desviar, né, do caminho que aquela pessoa tomou e de repente, né, não deu certo. O proverbista, ele nos alerta que quando nós somos corrigidos, não devemos continuar errando. Precisamos atentar para os nossos caminhos e corrigi-los. Salomão observa que se for repreendido muitas vezes e nós não acertarmos, né, o erro vai gerar em nós uma repentina ruína, né, e a gente não vai conseguir escapar. Temos exemplo, irmãos, de Caim, né, o filho de Adão, lá em Gênesis capítulo 4, nós vemos a história dos dois, né? Os dois foram apresentar ofertas a Deus, porém a de Caim, Deus não aceitou. E a de Abel, por ser, né, com o coração aberto, Deus aceitou a sua oferta. E Caim ficou furioso, irmãos, furioso. E Deus advertiu Caim nos versículos 6 e 7 de Gênesis, né? Ele disse assim: por que está com tanta raiva? Por que está carrancudo? Se fizeres o que é certo, você estaria sorrindo, mas você agiu mal. E por isso o pecado está à porta, à sua espera. E ele quer te dominar, mas você precisa vencê-lo. E como a história nos conta, ele não ouviu esse conselho de Deus, né? Ele deixou-se dominar pela ira, chamou seu irmão até o campo e depois o matou. Observe, irmãos, que Deus falou para Caim: olha, o pecado está à porta, batendo à sua espera. E Caim poderia ter dado ouvidos e se arrependido do seu intento, mas ele deixou ser dominado pelos desejos malignos do seu coração. Hoje, o Espírito Santo nos alerta com essa leitura para darmos ouvidos às repreensões. Não estou dizendo que todas as vezes que alguém te repreender, você deva mudar a atitude, mas sim ponderar, dar ouvidos aos outros e depois, com o auxílio do Espírito, você vai tomar uma decisão correta. Ainda sobre isso, o versículo 15 diz: é bom corrigir e disciplinar a criança. Quando todas as suas vontades são feitas, ela acaba fazendo a sua mãe passar vergonha. Então, nunca, irmãos, foi tão difícil criar filhos como nesses últimos tempos, né? A Bíblia nos ensina que nós não podemos deixar de observar isso. Eu achei interessantíssimo esse versículo, ele é bem real. Quantas vezes, irmãos, principalmente nos mercados, né, nós vemos cenas de crianças, né, onde tem esses tipos de atitudes e envergonham os pais? Salomão nos aconselha a corrigir e não fazer todas as vontades. Nós precisamos impor limites e ensinar desde pequeno que tudo precisa de moderação. E nem sempre nós teremos as nossas vontades atendidas. Isso vai fazer com que, irmãos, nós criamos cidadãos que sabem viver em sociedade, que tem, né, que sabe que o seu direito acaba quando começa o do outro. O outro versículo que eu quero conversar é o 18. Vamos ler? Não havendo profecia, o povo perece, porque mais o que guarda a lei, este é bem-aventurado. Eu estou lendo na Almeida Revisada. Aqui o proverbista não se refere aos dons espirituais, mas sim à palavra de Deus. Estamos em tempos de mornidão espiritual, um abandono das escrituras, onde o ter é mais importante, irmãos, do que o ser, onde as teologias da prosperidade estão deixando, né, de lado o que realmente a Bíblia diz.
A nossa vitória, irmãos, está em conhecer a Deus através das Santas Escrituras. Quando nós nos distanciamos da palavra, acabamos por trazer grande prejuízo para nós, para nossa família e para todos que estão à nossa volta. Sem instrução divina, o povo está condenado ao fracasso, mas quem segue os caminhos de Deus sabe que tem segurança e confiança, pois ele é um refúgio em tempos de aflições. Na tradução da linguagem de hoje, esse versículo vai dizer assim: um país sem orientação de Deus é um país sem ordem. Quem guarda a lei de Deus é feliz. Ao invés do povo, nessa tradução vai ter país, né? Eu gostei bastante dessa tradução, principalmente no momento político em que nós estamos vivendo, né? Eu não quero aqui, irmão, de maneira alguma fazer menção de nenhum partido político ou nenhum representante do governo, mas o que eu quero frisar é o que diz as Escrituras, né? Que se um país é dirigido sem orientação de Deus, há uma desordem, há uma falta de equilíbrio. Precisamos orar para os nossos líderes governamentais e como a palavra de Deus, lá na primeira carta de Timóteo, a primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo de 2, vai dizer assim: antes recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos que exercem autoridade, para o quê? Que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Essa tarefa, irmãos, é nossa, é do povo de Deus, é da igreja. Queremos uma vida tranquila e pacífica? Vamos orar pelos nossos governantes. Precisamos voltar a crer no poder da oração sincera e justa. Deus é um Deus justo e as nossas orações são atendidas se estiver de acordo com a palavra dele. Por isso precisamos aprendê-la. E para encerrar este versículo, lá na parte B diz que quem guarda a lei de Deus é feliz. Bom, terminando a nossa meditação, ainda quero ler o versículo 25 que diz: quem teme o homem cai em armadilhas, mas quem confia no Senhor estará seguro. Aqui o proverbista nos aconselha a tomar cuidado com o temor ou relacionamentos com algumas pessoas que têm poder sobre nós, pois podemos cair, irmãos, em diversas armadilhas, né? Precisamos conhecer muito bem o que diz as Escrituras para não sermos enganados por falsos doutores, mestres, líderes. Tem algumas pessoas que, para ter a aprovação dos homens, querem agradá-los, né? Ter favor deles, entrar em um grupinho específico e se esquecem da moral, da ética, das amizades verdadeiras, né? Ao invés de terem as suas vidas dominadas pelo Espírito, eles ficam sujeitos à vontade alheia, que muitas vezes vai o quê? Nos afastar de Deus. Mas quem confia em Deus, né, no Deus dos exércitos, não teme, pois sabe que está seguro. Vemos o exemplo, irmãos, dos 3 jovens lá na fornalha ardente, né? No livro de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles não quiseram fazer aliança com a idolatria para serem aceitos no reino. Porém, confiaram em Deus, que se Ele quisesse, se Deus quisesse livrar eles seriam livres, né? Eles entendiam que seria a vontade de Deus, caso contrário. Todavia, o Senhor se agradou da decisão deles e livrou os irmãos da fornalha e até mesmo caminhou ao lado deles lá dentro, mostrando que Ele está conosco em todos os momentos. Nós não precisamos temer. Esse é o Deus, irmãos, que nós servimos, que faz acontecer. Quando a nossa confiança está nele, nós podemos viver tranquilos, porque Deus está conosco até na fornalha ardente. Amém? Irmãos, eu vou ficando por aqui. Essa é a meditação que eu gostaria de trazer para os nossos corações do capítulo 29 de Provérbios. Eu espero que, assim como eu, vocês estejam sendo ricamente abençoados. Não esquece de se inscrever, compartilhar e comentar, que eu vou ficar muito feliz em responder os comentários, tá bom? Eu fico muito feliz quando tem algum comentário nos meus vídeos, tá? Que Deus abençoe poderosamente e até o próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir. Fiquem com Deus. Graça e paz.